mais um Melhorando Filmes, dessa vez o Homem-Aranha de 2002, do Sam Raimi, um clássico do cinema de herói, um dos filmes mais importantes para o gênero. Alguns defeitos que o filme original contém: o tema dele é muito superficial, o Peter é raso psicologicamente, o vilão dele é muito caricato. Se a gente comparar, por exemplo, com o Coringa do Dark Knight, né, fica bem claro a diferença. O tom da obra é muito inconsistente, ele tenta misturar muitos gêneros e faz isso de uma forma um pouco infantil demais. As consequências do filme, das ações dos personagens são muito fracas, as relações são muito pouco exploradas, a origem leve dos poderes, o final é catártico demais e falta uma inevitabilidade trágica no filme. Na minha versão que eu escrevia, a gente vai corrigir tudo isso e vamos elevar o filme ao nível máximo do cinema. O tema central vai ser o custo existencial do altruísmo absoluto e a erosão da identidade individual diante do peso do dever. A pergunta central não deve ser de onde vem aquele poder, mas sim quem sobra quando o homem é consumido pelo símbolo. A ideia dramática aqui vai ser um jovem brilhante e isolado, moldado pelo luto e pela culpa, descobre que a sua ascensão como herói exige o sacrifício sistemático de toda e qualquer conexão humana, que o mantém como um ser humano funcional. O protagonista é o Peter Parker. O desejo dele é ser alguém digno do legado que a culpa, a morte do tio Ben, impõe sobre ele, buscando uma redenção inalcançável. Sua necessidade é aprender que a responsabilidade não é um martírio e que a humanidade perdida no processo de ser um símbolo é a única coisa que realmente justifica salvar aquela cidade. A falha interna do personagem é o seu complexo de mártir. Ele acredita que se ele não sofrer, ele não está pagando a dívida do seu fracasso passado. De antagonista nós temos o Norman Osborn. Na minha versão ele não tem o papel apenas de um vilão. Ele precisa ser a manifestação da falha do Peter levado ao extremo. O Norman, ele representa o pai que o Peter perdeu, que sucumbiu ao desejo de preservar um legado à sua corporação Oscorp a qualquer custo. Ele representa o que Peter se tornará se deixar a sua missão devorar sua sanidade. Um homem que usa uma máscara para esconder que por dentro já não resta nada. O conflito, nós temos o externo, a guerra de desgaste entre o Homem-Aranha e o Duende Verde, onde cada vitória do herói acelera a degradação pública e mental de Norman Osborn, forçando o Peter a destruir a única figura paterna que lhe resta. E o interno, a dissonância cognitiva entre ser o salvador e ser um jovem estudante incapaz de pagar o aluguel, manter uma amizade ou sustentar um amor, descobrindo que o heroísmo é uma forma de isolamento absoluto. Nova York é apresentada como uma engrenagem fria e impessoal. Peter Parker não é aquele nerd azarado. Ele está mais para um observador invisível. Ele vive em um apartamento antigo com seus tios, sua existência é definida pelo silêncio. A escola é um ambiente de predação social onde ele se esconde atrás de uma câmera, a única barreira entre ele e a realidade. O subtexto que nós trabalhamos aqui é bem claro. Peter busca capturar o mundo porque ele não consegue participar dele. Sua conexão com Harry Osborn é uma aliança de conveniência. Harry quer a aprovação do pai, Peter quer a proximidade com o poder que Norman representa. De personagem, nós temos o Peter, com seu intelecto reprimido, ele analisa a física da queda, a trajetória das balas, a mecânica de toda a desgraça, enquanto ele ignora suas próprias necessidades afetivas. O Norman, ele é a personificação do sucesso industrial solitário. Ele vê em Peter o filho que Harry nunca conseguiu ser, um intelecto puro desprovido da fraqueza emocional da herança. O tio Ben, ele representa a âncora moral, cujo otimismo é a única barreira contra a amargura latente que Peter começa a sentir pelo mundo. Durante a visita a Oscorp, o experimento de aprimoramento biológico entra em colapso. Não é um acidente comum, é uma falha de design industrial provocada pela pressa de Norman. Quando a aranha alterada pica Peter, ela não é apenas um animal, ela traz um resíduo tecnológico. Peter não vai ganhar só poder. Na verdade, o que acontece é que ele sofre uma reconfiguração molecular que apaga sua humanidade lenta e dolorosamente. Essa transformação é uma doença que o isola sensorialmente de tudo o que ele conhecia. Os sentidos de Peter tornam-se uma tortura. O som do sangue de seus colegas, a textura microscópica das paredes. Ele tenta manter a rotina, mas a realidade física ao seu redor começa a se deformar. Seu sentido aranha é uma premonição constante de desastre que Peter não sabe decifrar. Ele não se sente um herói. O sentimento do personagem está mais próximo de um predador. O confronto em casa é inevitável quando ele, em um surto de reflexo defensivo, fere acidentalmente o tio Ben durante uma discussão trivial sobre o seu comportamento errático. O horror no rosto de Ben é o gatilho da consciência. Essa tragédia
foi só uma coincidência, é uma consequência. Após esse conflito doméstico, Peter abandona aquela casa, sentindo que o seu novo estado é uma ameaça àqueles que ele ama. Ele busca a validação através da força física, usando suas habilidades recém-adquiridas em lutas clandestinas. A primeira vez que ele participa do mundo, ele o faz através da violência remunerada. Quando ele permite, por inércia e ressentimento, que o criminoso escape, o mesmo que ele poderia ter detido, ele não apenas cometeu um erro, ele decreta a sentença de morte de tio Ben. Ao encontrar o corpo do tio no beco, Peter percebe que o poder não removeu sua dor. Ele apenas a amplificou até um nível insuportável. A máscara, antes inexistente, tornou-se a única forma de esconder a face de um homem que matou o próprio pai moral. A vida de Peter é uma espiral de dissonância. Ele trabalha para o Clarim Diário não por vocação, como uma forma de controle. Ao vender fotos de si mesmo, ele dita a narrativa pública de sua própria existência. O conflito aumenta quando o Duende Verde emerge, não como um vilão aleatório. Ele se apresenta como um trauma coletivo que o Peter sente que deveria ter impedido. Cada ataque do Duende é uma ferida na integridade psicológica de Peter. A cidade que antes ele desejava salvar começa a ser vista por ele como uma entidade ingrata e autodestrutiva que exige um sacrifício constante. No ponto médio, Peter descobre a identidade de seu inimigo durante uma sequência de ação silenciosa em um galpão industrial. Ao arrancar a máscara do Duende e ver o rosto de Norman Osborn, a revelação não foi um alívio. Ele cai em um horror existencial. O homem que ele admirava como a figura paterna ideal é o monstro que está consumindo a cidade. Norman, por sua vez, reconhece o olhar de Peter através da máscara da aranha. Essa revelação criou uma simetria cruel. Norman oferece a Peter uma parceria de poder, argumentando que ambos são superiores e que a moralidade é uma prisão para os fracos. O Peter nega, mas a semente da dúvida já foi plantada. A pressão sobre Peter torna-se insuportável. Socialmente, ele se afasta de Mary Jane, percebendo que mantê-la perto é condená-la à órbita dos seus perigos. O afastamento dele é interpretado por ela como indiferença ou covardia, o que é mais doloroso para ele do que o ódio. Mas psicologicamente, o sentido aranha começa a falhar, não por danos físicos, mas pela sua exaustão mental. Ele começa a confundir suas próprias intenções com as do Duende. O custo de ser um herói é a destruição da sua reputação. O Clarim, sob o comando de um editor que vê no aranha um perigo social, começa a publicar uma campanha de difamação que isola Peter ainda mais do tecido social que ele jurou proteger. Essa escalada culmina quando Norman ataca o único pilar emocional restante de Peter, a tia May. Esse sequestro não foi só uma ameaça física, foi uma tentativa de Norman de forçar Peter a uma decisão moral final: salvar quem ele ama ou salvar a cidade. O Peter percebe com uma clareza absoluta que a sua responsabilidade agora se tornou um paradoxo. Para ser o salvador que Nova York exige, ele terá que abandonar a própria possibilidade de ser um homem comum. Ele está agora em um ponto onde não há mais retorno para a vida que ele conhecia. Agora ele é o Aranha, e o homem chamado Peter Parker é apenas um disfarce que ele não consegue mais vestir sem sentir náusea. O conflito colide no topo da ponte de Queensboro, não por acaso, mas por ser o ponto onde o tecido da cidade de Norman encontra o abismo do Homem-Aranha. O Norman não usa o traje, ele se apresenta como Norman, o mentor, o homem de negócios, o pai substituto. Ele revela que sequestrou Mary Jane e simultaneamente mantém um ônibus cheio de crianças em uma queda livre e iminente. É a matemática da tragédia. Peter só pode salvar uma dessas variáveis. O herói forçado a escolher percebe que a verdadeira escolha de um símbolo é a renúncia total à sua felicidade individual. Ele salva ambos com uma manobra que exige o limite absoluto de sua força física, deixando seu corpo exaurido e sua alma exposta. Não foi só uma luta física, foi como um expurgo. O Duende Verde tenta convencer Peter de que eles são iguais, que essa moralidade é o delírio de um homem assombrado pela culpa. Norman, em seus delírios, acredita que está ensinando a Peter a verdade sobre o poder. O Parker, porém, para de lutar como um combatente e começa a lutar como um juiz. Ele não vai tentar vencer o Norman, ele tenta forçá-lo a encarar a própria falência moral. A luta termina quando Norman, em um erro de cálculo, tenta usar sua tecnologia para uma última execução traiçoeira e acaba empalado por seu próprio planador. Antes de morrer, Norman não pede perdão, ele implora a Peter que não conte a Harry a verdade sobre quem ele era. Essa é sua última armadilha. Se Peter revelar a verdade, ele destrói a memória de Harry. Mas se ele mentir, ele carrega o peso de uma mentira eterna sobre o pai do seu melhor amigo. Peter, com a máscara destruída, decide que a verdade é um luxo que ele não pode oferecer. Ele carrega o corpo de Norman para dentro da mansão, assumindo o papel de zelador da mentira. Harry encontra Peter na sala de estar sobre o corpo do pai. A transição é imediata. O olhar de Harry, que antes era de fraternidade, congela em puro ódio. Ele não vê um herói, ele vê a causa da morte do seu pai. O arco de Peter fecha-se com a ironia mais brutal possível. Ele salvou a cidade, salvou
salvou a mulher que amava, mas ao fazê-lo tornou-se o vilão na história do seu melhor amigo. A morte do tio Ben, que Peter tentou redimir com heroísmo, acabou gerando, pelo efeito dominó, a destruição da única família que ele ainda possuía. O herói agora está sozinho, cercado pela glória pública e pela ruína privada. O filme termina com uma elipse temporal curta. Peter caminha por Nova York, agora indiferente ao perigo. Ele não é mais aquele adolescente assustado, ele é um homem que entende que o seu único propósito é o martírio. A trilha sonora que antes tinha temas de esperança e descoberta agora é apenas uma nota grave e sustentada que sublinha o isolamento absoluto. A cena final não vai ser a celebração de um herói, mas um plano fixo de Peter Parker sentado em seu quarto vazio. Ele segura a máscara. Não há triunfo, redenção, apenas o silêncio de um homem que entendeu o custo daquela responsabilidade. A câmera se afasta, revelando a insignificância de Peter diante da imensidão impessoal de Nova York. A cidade que ele salvou não sabe seu nome. Aqueles que conhecem o seu nome agora o desprezam. A jornada desse Peter Parker foge do clichê de se tornar um super-herói. A sua história foca no processo doloroso e irreversível de uma alma sendo desmantelada pelo peso de uma escolha que ele nunca teve a maturidade para fazer, mas que a vida lhe impôs. O filme termina onde a tragédia começa, no exato momento em que o herói percebe que, para viver, ele precisará para sempre matar o homem que um dia ele já foi.